Quando usar o alfabeto manual da Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais, ela é utilizada pelos surdos para comunicação no dia a dia. Esse vídeo aqui eu vou te mostrar como que funciona o alfabeto manual da Libras. Se você já sabe o alfabeto manual, fique tranquilo, que eu não vou ficar fazendo devagarzinho igual todo mundo fica fazendo por aí, que é uma chatice não. Eu vou fazer de uma forma que quem não sabe o alfabeto ainda, volta o vídeo, revisa algumas vezes para aprender o alfabeto da Libras, mas o foco, o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar, te explicar, te revelar quando você deve utilizar o alfabeto manual da Libras, tá? Quando você deve realmente utilizar o alfabeto manual da Libras. Ó, vou te mostrar o alfabeto aqui, é muito simples, mas para você aprender ele, você tem que repetir, imitar o jeito que eu estou fazendo. Tá? Eu vou fazer uma vez só, todo o alfabeto manual da Libras. Eu vou ficar falando a letra A, eu vou fazer o A, B, vou fazer o B, essa coisa assim. Se você já sabe Libras, você pode adiantar, já sabe o alfabeto manual da Libras, você pode adiantar isso aí. Aí você adianta esse pedaço, deve dar mais ou menos um minutinho aí, talvez menos do que isso. Porque eu quero que quem não sabe ainda aprende ele, aí quem não souber ainda, revisa o vídeo depois e tal, e aí você decora o alfabeto. Você tem que decorar mesmo, não tem jeito não. As outras coisas da Libras você absorve, o alfabeto você decora. Tá? Então vamos lá. A, B, C, aí pode fazer o C assim também, D, O assim, E, F, aí o F fica esse dedo aqui, o polegar tá aqui do lado de fora, tá? Grava isso, é importante, viu? F, G, H, pode ser assim também, tá? Mas eu uso geralmente assim. I, J, L, M, percebe que tem 3 perninhas. N, tem 2 perninhas. O, pode ser assim também, tá? O, P, percebe? P, Q. Aí não é assim não, viu? É assim. O G é assim e o Q é assim. Q, R, S, T, U, V, W. Ah, diz que o W tem um movimento para cima. Tem, mas geralmente a gente nem usa. W, X, ou X, ou X. De novo, ó. X, X, ou X. Tanto faz, a mesma coisa. Y, aí o Y tem um movimento mesmo. Ninguém faz assim não, viu? Tem um movimento mesmo. Y e o Z. O Z pode ser assim, ou pode ser assim. Bom, vamos lá. Quando você vai utilizar o alfabeto manual da Libras? Quando você vai soletrar o seu nome. O meu nome, por exemplo. Ah, Madison, você fez rápido. Não, isso aqui é o ritmo normal da Libras para você soletrar. Você usa para soletrar o nome seu, o nome de um lugar. Então, é um nome de um supermercado, é o nome de uma rua, você soletra. É o nome da minha cidade, você soletra. Ah, mas a minha cidade tem sinal. Então você faz o sinal da cidade e depois você soletra. Exemplo, atualmente eu moro em Aracaju. Esse aqui é o sinal de Aracaju. E aí, se eu estou conversando com alguém que não sabe o sinal de Aracaju, eu faço o sinal e em seguida eu soletro ele. Para poder indicar para a pessoa aquilo ali, ela vai aprender e tal. Isso geralmente é usado para nomes de cidades. Você vai usar ele também quando você vai falar de algum nome de remédio. Por quê? Porque a pessoa tem que comprar o nome do remédio certo. Você vai usar ele para falar o nome de uma instituição, o nome de uma escola. Raramente você vai usar ele para... Raramente você pode usar ele para alguma coisa que você não sabe o sinal. Então, se você vai falar no dia, está conversando no dia a dia com surdos e tal, e você vai fazer, você quer falar de parque, poxa, como que é o sinal de parque? Eu não sei o sinal de parque. Não é para você ficar soletrando o parque. Descreve o parque. É muito melhor do que você ficar soletrando. Por que isso, Madison? Vou explicar. A Libras é a língua brasileira de sinais. O português é outra língua. São línguas separadas, são línguas independentes. Os surdos, no geral, eles dominam a Libras, mas eles não dominam o português. O cérebro do surdo pensa de forma visual e de forma direta em Libras. O cérebro de uma pessoa ouvinte que não sabe Libras de verdade pensa em português. Exemplo,
você pensa em português o tempo todo. Percebe? E aí o que acontece? Você pensa em português o tempo todo, isso te faz pensar que o surdo entende o português, mas ele não entende o português. Então, tanto de coisa que você vai ficar soletrando para o surdo não vai entender. Não vai. E aí não vai resolver nada, porque não vai conseguir se comunicar. Madison, mas eu conheço um surdo que sabe português assim que é incrível. Sim, eu conheço um tanto também. Um deles é a minha esposa Raquel, que é surda. A grande questão é que isso não é natural para o surdo. É um outro processo de aprendizado. Entende? É um outro processo. Isso faz, inclusive, com que os surdos... O problema do surdo não aprender português não é o surdo. O problema é o jeito que ensina o português para o surdo. Igual o ouvinte. O problema do ouvinte não saber Libras não é você ser ouvinte. O problema é que ensinam a Libras para o ouvinte, tudo baseado no jeito que o português é. E aí não rola, entendeu? A coisa não funciona. Então, como fazer para poder lidar com isso de forma real? É você evitar ao máximo usar o alfabeto manual. Ao máximo mesmo. Você vai usar ele assim, ó, de vez em quando. Numa conversa de uns 30 minutos, você vai usar o alfabeto manual durante mais ou menos uns 30 segundos no máximo. É mais ou menos assim a proporção. Ou seja, tudo ao máximo você vai fazer de forma direta em Libras. Agora, eu sei que se você está começando agora, talvez a sua cabeça, mas eu não sei os sinais ainda, como é que eu vou fazer direto em Libras? Eu vou usar o alfabeto para perguntar para os surdos. Não faz isso não. Não vai por esse caminho não. Se você for por esse caminho aí, as chances são de que você vai se viciar em usar o alfabeto manual, vai ter a impressão de que os surdos estão te entendendo e eles não estão te entendendo se você ficar usando só o alfabeto manual. Para você se comunicar com surdos, usa classificadores da Libras. Tem vídeo meu aqui explicando o que são classificadores, uma aula completa de 1h30, mostrando na prática. Gratuito aqui no canal. E se você está vendo isso aqui numa outra rede social, saiba que na rede social tem vídeos longos, vídeos grandes, bem grandes, na horizontal assim, lá que tem esse vídeo que eu estou falando aqui, que foi de um podcast que eu fiz. Um episódio do Librascast. E aí o que vai acontecer? Se você vai se desenvolvendo cada vez mais na Libras, da comunicação direto em Libras, sem depender do alfabeto manual, aí sim você vai se desenvolver na Libras de verdade. Agora, qual que é o melhor momento para você aprender o alfabeto manual? O melhor momento é quando você já sabe se comunicar com surdos. Madison, como assim? Então, eu fui enganado. Você me ensinou o alfabeto manual agora? Não. Você estava procurando o alfabeto manual. Eu ensinei o que você estava procurando. Agora, o que eu ensino para os meus alunos é o que eles realmente precisam, no passo a passo, na sequência ideal, para se tornar fluentes. Se você quer ter meu aluno, minha aluna também, contar com o meu acompanhamento do nosso time aqui da Universidade da Libras /Unidestrava, basta você acessar o link que está aqui embaixo, o link que está lá em destaque, ou o link que está lá na bio, para que você possa, então, saber mais sobre nossos métodos, sobre o método Fluente em Libras em 8 semanas, e como que você também pode se tornar fluente em Libras de uma vez por todas e continuar se desenvolvendo cada vez mais no caminho da Libras. Vai lá!